Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão leu Relatos de um Prisioneiro, Vladimir Tchernavin. Que leitura foi essa, gente? A tradução tá como Nos Campos de Concentração Soviético. Que leitura foi essa, assim, né? É difícil até falar, não vou mentir, mas é uma leitura mais necessária do que nunca, mais atual do que nunca. Então vamos aqui por partes, porque eu quero muito que você leia. Talvez no finzinho eu dê um spoiler, porque se ele era um prisioneiro e escreveu este livro é porque ele fugiu dos gulags. Vamos por muitas partes. Primeiro, parabéns para Aves Raras, que é um selo da Fara Editorial, que trouxe pra gente este livro em 2022. E eu, para quem tá me acompanhando aqui no canal já há um tempinho, se é a sua primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mas eu tô muito nesta fase Rússia, União Soviética, comunismo, eu tô nesta pegada. Então, os últimos vídeos, seja de distopia, seja de não ficção, como este, tá vindo nesta linha, tá? Bom, então vamos lá. 2022 que eu olhei. Quem foi Tchernavin? Aí eu anotei, porque ele escreve muito bem. Que leitura, porque ele é um cientista. Ele é um ictiólogo. Ele estuda os peixes. Ictiologia é um ramo da zootecnia, agora escapou. Porque eu não faço o roteiro, né? Eu sei o que quero falar, ligo a câmera e aí vai de acordo com o Arthur tá. E o que eu... não vou baixar a câmera hoje. Enfim, então aqui, esta é a primeira edição mesmo de 22, e o Tchernavin, ele, por ser cientista também, ele escreve muito reto, direto, de modo analítico, mas não é cansativo, não é chato, e ele deixa nome, data, assim, é um relatório. É um relato, literalmente, de um prisioneiro. Então vamos lá. O que eu anotei por fora, que eu fiz umas pesquisinhas mais, porque a esposa dele também fugiu, e aqui ele vai mencionar bastante ela e o filho. E, ai, tô louca, fica aqui já meu pedido já no início do vídeo. Tragam este livro pro Brasil também, dela, da Tatiana Tchernavin, que não é mencionado aqui, mas eu fui atrás. É que agora eu quero falar pra vocês quando ele nasceu. E quando ele morreu, a apresentação tá ótima. Aliás, vou começar por ela. Quem fez foi o Gustavo Maltash, que é um diplomata e um PhD em administração pública pela Universidade de Illinois, em Chicago. E eu só vou ler o primeiro parágrafo dele. O socialismo soviético é uma daquelas épocas tão monstruosas, tão monumentais em seu sadismo e crueldade, que uma descrição geral de sua realidade não satisfaz a compreensão. É preciso ter contato com o relato pessoal, ler as histórias em primeira pessoa, ouvir os testemunhos de quem vivenciou e, eventualmente, sobreviveu ao terror. É bem isso mesmo. Eu fico assim, gente, bom, eu faço minhas considerações ao final. Então, esta é a apresentação de quem fez a tradução. E aí a gente tem, vou mostrar como o livro é dividido, ele é muito bonito, ele é sim um calhamacinho, ele tem mais de 360 páginas, 350, a fonte é gostosinha, o espaçamento também, há-se algumas fotografias no início de cada, é dividido em partes e cada parte tem seus capítulos, e em algumas a gente tem mapas e fotografias. Deixa eu pegar aqui uma aleatória para mostrar para vocês. E aí começa. Então é tudo bem explicado, não fica ponta solta alguma. Esse é o Tchernavin, Vladimir. Ele nasceu em 1800. Eu coloquei aqui que eu quero começar aqui bem onde que ele começa. Aqui, vamos lá, na parte que eu separei. Porque ele faz uma carta ao leitor. Aqui ele nasceu em 1887 em São Petersburgo, na Rússia, claro, e ele morre em 31 de março de 1949 no Reino Unido. Essa carta ele escreveu em 1934. Ao leitor, gente, já começando. Eu conto a minha própria história porque acredito que apenas dessa maneira poderei cumprir a obrigação moral que um destino generoso me impôs quando me ajudou a escapar do terror soviético. O dever de falar por aqueles cujas vozes não podem ser ouvidas.
Em silêncio, eles são enviados aos campos de concentração, na condição de prisioneiros. Em silêncio, eles são torturados e mortos por balas soviéticas. Nada neste livro é inventado, e eu mantenho cada uma das afirmações que fiz. Em alguns casos, a fim de proteger certas pessoas, fui obrigado a ocultar a identidade delas. Mas indiquei este fato em cada caso específico. É verdade. Ele avisa antes. Então, assim, tem tudo um nominho, você sabe quem são as pessoas. Enfim, todas as pessoas que descrevo aqui são reais e tudo, até o detalhe mais insignificante, é verdadeiro. Este livro contém a narrativa do que aconteceu com um cientista russo sob o regime soviético. Mais que isso, é a história de muitas, se não a maioria, das pessoas da área da educação na União Soviética nos dias de hoje. Lembrando que ele escreveu em dezembro de 1934, ou seja, há quase 90 anos. Ele deixa esse tesouro, essa preciosidade que é dividida, aí eu vou mostrar para vocês, em 3 partes. Em 3 partes, e cada parte contém seus capítulos, mas a história vai andando. Por isso que eu disse, não tem ponta solta. E termina, então, ele, por ser cientista, né, aquele olhar mais atento, mais observador. Não vou mentir para vocês que os 2 primeiros capítulos são um pouco arrastados porque você ainda não está entendendo. Mas assim, pelo menos, vou falar por mim, né? Se você já leu, me deixa aqui nos comentários o que você achou. Por não entender o que está se passando, mas ele situa com datas, do ano, mês, tá tudo bem explicado. Mas eu senti uma dificuldade nos 2 primeiros capítulos porque eu já estava imaginando que era... Eu não estava imaginando do modo que era, mesmo ele tendo relatado assim, começa antes de tudo ter ficado tão... Gente, não tem nem adjetivos para falar, mas ter ficado tão ruim, tão péssimo, tão gulag, sabe? Nem ele vai acreditando. Ele narra um pouco antes dele ser preso e a vida dele, assim... O Tchernavin já mora no meu coração, gente. É assim... Por isso, eu vou fazer minha consideração agora, por isso que eu fico tão chateada quando, assim, eu quero que você comunista leia, eu quero você que não é comunista leia, para poder ver o que alguém que passou sob esse regime viveu, como que foi a fuga dele, que anos infernais e que homem internamente forte para aguentar tudo que ele passou. Não foi fácil aqui, você se emociona com ele, e assim, não pense que é um relato dramático, ó, coitado de mim, não. Então, de novo, vou bater nessa tecla, é cientista, então é papo um preto no branco. Se ele ainda pesasse um pouco a mão pro lado sentimental, nossa, era de tirar lágrimas, não tirou, mas por pouco, porque você fica muito na expectativa, e você fica a cada página, se acompanha, né, tudo. Não é possível, não é possível, não é possível, mas enfim... Regime comunista, tudo é possível e pode sempre ficar pior. Enfim, vai mencionar bastante aqui a GPU, aí ele já logo assim no começo. Então, assim, é muita informação nos 2 primeiros capítulos, porque você não está entendendo, tá? O que é, e assim, não tá assim, estudo de peixes, não, é tipo, o que é isso mesmo? Não lembrava, gente, nas aulas de biologia. E aí que você vai ver que ele é um cientista, que ele estuda, que ele é formado, que ele tinha uma vida normal com a esposa e com o filho. E aí você vai acompanhando como isso tudo foi rolando, ladeira abaixo, 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 e como que... Enfim, você precisa ter essa experiência, sabe? De novo, tá cotado para ser top 3 no meu pódio no final do ano. Então aqui, ó, ele deixa claro, GPU são as iniciais... Porque já começa, a GPU tava batendo na minha porta. Primeiro, que porta, da onde e quem é GPU? A GPU é uma sigla em russo, que significa Diretório Político do Estado, uma organização soviética da polícia política secreta, que substituiu a polícia secreta conhecida como ČK. Então a GPU veio depois da ČK, enfim, já ouvi gente pronunciando de vários modos, mas que antecedeu a KGB, que o presidente de hoje da Rússia, o Putin, era agente da KGB. Mas enfim, então essa GPU, que é esse Diretório Político de Estado, vai
rondar muito. Agora pensa um cara que fez tudo certinho na vida, que está lá estudando os peixes, então ele conhece muito, e aqui ele dá um panorama geográfico, tem até um mapa explicando o mar, os planos, então ele detalha bastante. Então essas duas primeiras páginas, eu falo pra você, se você for pegar, leia mais que 30 páginas no comecinho, porque demora para engatar, porque é um linguajar ainda muito técnico, porque ele está explicando o que ele faz. Pois bem, aí já logo no capítulo 3, eu vou dar o tom para vocês, que aí a história começa a engrenar nesses compartimentos que ele faz. Engrenar como? Porque, assim, não pense que ele escreve difícil, ele está contando pra gente o que aconteceu, da maneira em que ele viveu, em que ele viu, e não vou falar imparcial porque é narrativa em primeira pessoa, mas que a gente ainda assim se choca, e eu me choco com quem não se choca com esse tipo de narrativa, que não foge ao Solzhenitsyn, que não foge às distopias. Aqui ele optou por relatar em primeira pessoa, um dos primeiros e únicos fugitivos do regime. Então, assim, não sei porque demorou tanto tempo para chegar nas nossas mãos. Pois bem, então aqui, tem aqui, ó, planos de 5 anos para a pesca. Então, até então, quando... eu vou começar nas palavras dele, eu nem essa parte só leio o destaque. Ele começa, ó, para que se compreenda melhor o controle soviético sobre a indústria na Rússia, seu efeito sobre a Companhia Estatal de Pesca do Norte e sobre todos os que a ela estavam ligados, passo a explicar o procedimento geral do planejamento soviético. Então ele vai explicando. E aqui, que consistia, né, porque eu não vou ler o capítulo todo, tinha esse plano de 5 anos para a pesca, que é até o nome do capítulo. E aí chamaram os cientistas de diversas áreas, aqui ele vai focar no da pesca, para formularem um planejamento para cada 5 anos. Então, assim, vai ter a meta X e a gente precisa disso, daquilo outro. Só que assim, essa meta X, ela é impossível de ser alcançada. Só que ela vem do governo, de gente que não entende nada. E ele, principalmente o Tchernavin e os amigos dele, os colegas, e ele foi um cara fiel, tá? Assim, não deletou ninguém, não se entregou, não se curvou e passou porcas e boas durante 5 anos, tá? Como preso. Olha, que livro, que livro. E aí ele explica pra gente que aí o governo coloca essas metas, chama ele, só que eles também não podem falar que essa meta é impossível de ser alcançada por A mais B mais C mais D, comprovando, porque são cientistas, porque se falarem, o governo entende que está indo contra. Como assim, não quer o nosso bem? E vai para onde? Paredão. Paredão de quê? De fuzilamento. Ora, a gente está falando de uma era em que as pessoas morriam por nada, de graça, bel prazer, de ABCD, em que que aí você vai falar assim, ele é engraçado em alguns momentos, que eu vou só ler vários tons de frasezinhas curtas, para vocês entenderem até a propaganda que foi feita. Ele cita até Bernard Shaw, que ele é mais famoso pelo livro, O Náufrago, foi um livro que ficou esgotado aí durante muito tempo, eu não tenho mais, me desfiz, para mim não rolou a leitura, mas de quando a União Soviética, o pessoal aqui do externo, né, fora, começou a desconfiar que estava rolando trabalho escravo lá dentro. Enfim, vou concentrar para mim até aqui. E aí, assim, porque a classe intelectual aqui foi, assim, dizimada, e ele vai deixar isso claro, e vai mostrar, e a gente vai olhando e falando, não é possível. E eu fico aqui, assim, pensando, gente, a classe da esquerda que se diz intelectual não lê isso. Não é possível, é inadmissível. Eu sei que cada vez que eu trago um livro desse é polêmico, eu perco vários inscritos. E eu já vi até booktuber grande falando que evita trazer esse tipo de livro. Olha, gente, eu não me vendo por inscrito ou não. Eu faço a leitura no momento em que eu tenho minhas fases de estudos individuais. E foi até que eu disse, acho que em algum vídeo recentemente, o ano passado eu estava estudando muito a Guerra Civil Espanhola, e agora esse ano eu estou nessa temática, então natural que surjam mais livros nessa linha, se vai perder ou ganhar, enfim, claro que eu quero ter mais inscritos, é óbvio que sim, mas eu gosto de falar dessas leituras, né, enfim. Bom, aí é que ele continua, presta atenção, como é possível falar seriamente em planejamento econômico em um estado em que as decisões de governo se impõem sobre tudo e são tomadas da noite para o dia, onde os que estão no poder mudam de ideia com facilidade,
Todos os fatores que controlam a indústria são incessantemente submetidos às mais drásticas mudanças e o slogan do momento é mais importante do que qualquer plano. Aí ele se indaga, ele vai respondendo e ele vai pensando, você vê que é um pensador. Pois bem, aí ó, para vocês entenderem o lance da data, pular aqui um trecho, aí ele continua. Durante o período de 1º de outubro de 1925 a 1º de outubro de 1928, um plano de 5 anos tinha de ser elaborado novamente a cada ano. Isso porque, devido às mudanças nas condições políticas e econômicas, o plano traçado originalmente não podia ser levado a cabo no ano seguinte. E aí, bom, vai tudo isso que eu tô falando do sentido de, eu não posso falar que isso não vai dar, tem que aceitar sabendo que não vai dar, mas se não der, também eu posso morrer, mas assim, vamos cada dia seguindo em frente, e aí tem aqui um lema interessante que ele menciona dos prisioneiros, mas é mais assim, vamos a cada dia, peraí que eu não tô bem com esse ano, tentando sobreviver, e ele vai arrancando forças, tem alguns capítulos bem assim tocantes nunca sei quando que fica melhor ou mais baixo. A gente me dê um feedback como vocês preferem o enquadre, que eu tento arrumar de um jeito, mas enfim, vamos continuar aqui. Aí pulei já um trecho, aí vai assim, ó, enormes somas de Chervontise, eu li assim, Chervontise, a moeda soviética enormemente desvalorizada, foram investidas, bem como a quantia limitada de moeda estrangeira. E aí eles vão nessa. Então você vai falar que ele está preso? Ainda não. Mas aí ele está vendo amigos serem presos, tribunais rolando. Aqui no fundo ainda tem um apêndice excelente em que deixa o caso acadêmico, o caso dos 48, que nunca vieram direito à tona, né? Assim, enfim, vou meter aqui essas marcações que eu quero que vocês saibam delas. Porque tem-se, do momento da prisão deles, vai falar o que ele fez. Então, todo mundo que ia contra o regime soviético, ao Partido Comunista, aqueles que estavam no poder, era tido como um contra-revolucionário. Mas, para você ser tido aqui como um contra-revolucionário, não precisava de muito, não. Bastava alguém falar que você era, que ouviu o que falou. Então, esse sistema, e aqui tem um parágrafo que ele explica muito bem, porque eram presos políticos, eram presos intelectuais, eram presos cientistas, eram presos criminosos. E aí o sistema fez de tal modo em que todo mundo se voltasse contra todo mundo tomasse conta de todo mundo, os campos de concentração eram horríveis, depois as prisões, depois a parte que eles já pouco estão se importando de esconder, que era campo de concentração soviético mesmo, os gulags. E aí você vai lendo e vai falando, não é possível. Mas assim, você fica mal com essa leitura? Não é aquela leitura que dá um mal-estar, que nem sei onde tá aquele livro agora, o fenômeno P-teste, mas tudo vai corroborando. Eu fico pensando, gente, todo mundo dessa época, eu tô olhando aqui, não vou nem pegar, mas eu fiz a resenha do Lasca, do Zazubrin, tem aqui no canal, que é meio ficcionado, mas se passa muito em 29, a mesma coisa. Do Arthur Koestler tem aqui Escuridão à Meia-Noite. Eu fico pensando, não é possível que todos eles, o Solzhenitsyn, que todos eles, russos, que saíram, que foram dissidentes de algum modo, que conseguiram sair, deixar um tesouro desse, estão falando, e tem gente achando que o sistema ainda funciona, que ser comunista é legal. Aonde? Se eles já provaram que não dá certo. E tem todo esse relato doloroso. Para mim chega a ser até um desrespeito com a vida de um homem que conseguiu sobreviver por muita sorte, muita esperança e fé que as coisas fossem dar certo, e em momentos que você fala assim, não é possível, agora acho que vai dar tudo errado, mas de certo modo deu tudo certo. E esse livro ele escreveu há 90 anos, como eu disse, e chegou até nós. Bom, pois bem, vamos lá, vou separar aqui as partes que eu li para ir não pulando. Aí olha aqui, ó, Gulag na Sibéria, as fotos que eu falei. Então, ó, foto, enfim. E aí abre assim, trabalho forçado, aí começa, ó, nunca se esqueçam da máxima soviética, um dos colegas advertiu, aspas, quem não está na prisão vai estar, quem estava na prisão vai voltar para lá. E aí continua, aí aqui no começo, na página 47, olha o que ele é obrigado a escutar. Ó, o diretor-chefe do setor da pesca, um comunista, respondeu exatamente assim.
porque ele fez uma viagem para Moscou e pediu transferência. Até então ele não estava preso, as coisas estavam começando a meio que dar errado. E aí a resposta foi: nós consideramos seu trabalho na Companhia Estatal de Pesca do Norte tão valioso que não podemos permitir sua partida. Ele queria sair do país, é óbvio. Se for necessário, nós encontraremos, com a ajuda da GPU, a Polícia Política, uma maneira de fazer você trabalhar. Então, assim, o Estado quer que você trabalhe, trabalhe. Aonde que está a questão que me pega, que é assim, né, Marx, eu até mostrei, tá aqui perto, o Manifesto do Partido Comunista, que prega a luta de classes, que prega acabar com a propriedade privada, mas aqui o Estado passa a ser o dono de todas as propriedades. E quem diz que o Estado vai te dar? E acho que é por isso que eu fiz também campanha, estou fazendo campanha, para ler Cenas de um Futuro Socialista, tem aqui no canal, que é uma distopia também na mesma linha, que funcionou muito bem, retrata. É que aqui a gente acompanha uma pessoa, um prisioneiro que tem número, ele é número 49, que ele conta a chegada dele na cela. Bom, enfim. E aí ele então aqui, ó, e falar da inequívoca escravidão, trabalho forçado, com que me deparei pela primeira vez em Murmansk, gente, meu russo eu fui lendo assim, em 1928. Então, ó, naquele outono de 1928, submetida às exigências prementes do plano quinquenal, a Companhia Estatal de Pesca enfrentava um problema. Eles tinham lá uma meta X, não conseguia cumprir. Você vê ele se despedindo de amigos, gente delatando, e ele assim: não é possível, não, aquela pessoa não fez isso, aquela pessoa era mais correta, era um cientista muito bom, e ele é muito humilde, ele não é nada arrogante. Tanto que ele, esse é o Arthur roncando, tanto que ele deixa claro que cientistas mais experientes que ele, mais sábios que ele, não conseguiram viver. Não sei se mais sábios ou menos sábios, ou porque ele tinha um respeito muito grande por alguns até mestres dele, e talvez por serem até um pouco mais velhos, não conseguiram sobreviver ao frio da Sibéria, ao frio, à fome, a água male que é dada, e aqui você vai acompanhando, e você vai acompanhando outros relatos de outros colegas, barras amigos que ele vai encontrando, enfim. Deixa eu citar aqui mais algumas coisas, porque meu pensamento está muito assim, acelerado, no sentido de, gente, essa leitura tem que ser lida, tem que ser conversada, tem que ser debatida, não dá pra gente ficar, puxa, coitado, né? Não é, puxa, coitado, né? Numa época em que muitas coisas se assemelham à nossa realidade, inclusive numa escala bem menor, mas se reparar a propaganda, aqui o pessoal tá brincando do slogan, mas o pessoal tá fazendo meme aí com o pessoal do governo, que tá gostando, não tá. A censura tá rondando, vira e mexe querendo empurrar um PL de fake news, é de ficar atento, porque a história não começa assim, beleza, fui preso, o que eu fiz? Você é um contra-revolucionário. A história vai mostrando que é paulatinamente, é dia a dia, meses vão se arrastando até que um belo dia, bom, é isso. Bom, eu vou ler aqui vários trechinhos para vocês sentirem um tom que é bem gostoso, tirando aqueles 2 primeiros capítulos que é um pouquinho mais técnico, o resto depois que você entende, depois que a sigla fica na cabeça, você só vai. Você vai numa torcida interna. É assim, é o tipo de livro que você não quer fechar até terminar. Não dá para ler numa sentada porque é um calhamacinho. Mas se você tiver tempo aí, pegar um final de semana inteiro, você não quer saber de outra coisa. Bom, pois bem. Aí aqui, ó, o trabalho era realizado da maneira mais primitiva, com as mãos, compassos, picaretas e barras de metal. A mecanização torna-se supérflua quando se dispõe de um suprimento ilimitado de mão de obra. A única despesa era com comida para os prisioneiros, e ainda assim não passava de 1 quilo de pão preto assado pelos próprios prisioneiros a partir do trigo fornecido pelas organizações estatais com preço baixo, e um jantar de 2 porções, sopa, isto é, água com uma pequena quantidade de grãos de aveia, e cereal, isto é, grãos de aveia com uma grande quantidade de água. Com um sistema como este, não é difícil constatar que quase todo o dinheiro recebido pela GPU nesses contratos se transformava em lucro. Porque aí, então, ainda tinha os contratos feitos, quer dizer, tá tendo lucro, mas o malvadão não era o dinheiro, não era o capital? A luta de classes não era essa, mas daí a conta não fecha, gente, é só pensar. Bom, beleza, segue, continua.
continua porque é um livro que dá muita reflexão, muita, assim. E é triste, assim, né, ver que as coisas podem se repetir, que aí talvez tudo isso que ele se esforçou para colocar no papel, para que chegasse até nós, para ser assim, a tradução não está bem ao pé da letra, mas seria assim, ser a voz, dar voz àqueles que foram silenciados, muita gente hoje está nem aí, né, enfim. Aí olha aqui, gente, essa parte, capítulo 7, rumo a Moscou, porque aí ele vai chegar a contar como ele é preso, que horas, ele chega às 3 horas da madrugada numa cela de 70 metros quadrados, onde tem 109 pessoas. E aí ele começa a narrar, eles dormindo numa tábua de 40 centímetros de madeira, piolho para tudo que é canto. Porque durante um tempo ele fica preso antes dele ir pro campo de concentração. Fica numa cela, levando uma vida que não dá para deitar, não dá para sentar, não dá para ficar em pé. O povo se reveza, ameaçado o tempo inteiro de morte. Ele passa por não é julgamento, imagina, sabe os porões, que todos esses livros que eu já fiz resenha aqui, tem uma listinha aqui, uma playlist ex-comunistas, alguma coisa assim, vou arrumar essa lista, em que ele começa a narrar, que daí você fala, não é possível, tipo, não tem motivo nenhum dele estar lá. Enfim. Não parecia que se fazia distinção entre aqueles que se abstinham de política e aqueles que haviam participado ativamente nas campanhas bolcheviques, nem entre os homens dedicados à ciência pura e os que trabalhavam como cientistas na indústria. Entre os presos encontravam-se historiadores de reputação mundial, muitos funcionários de museus, engenheiros de todas as especialidades, médicos e, como era de se esperar, oficiais do exército e membros do clero. Essas vítimas tinham uma coisa em comum: todas eram intelectuais. Tratava-se, sem sombra de dúvida, de uma campanha contra pessoas esclarecidas. 2 anos antes, repercutiu pelo mundo a erradicação dos kulaks como classe. Agora era a vez da classe acadêmica. Os kulaks eram os camponeses. Aí ele continuou: de certo modo, nossa situação era ainda pior do que a dos kulak. Em 2 Ks, kulak. O camponês próspero ainda podia deixar a sua casa e a sua terra e ir a uma cidade ou outro distrito, tornar-se um proletário e se misturar com as massas. Nós não tínhamos essa escolha. Nosso capital e nossa propriedade eram nosso conhecimento, nosso treinamento, nossa educação. E era justamente isso que nos tornava invejados e odiados pelos bolcheviques. Não importava em que lugar estivéssemos, não importava o que fizéssemos, somente a morte nos privaria dessa propriedade, e por isso o sofrimento que nos impunham era mais cruel do que os que impunham os kulaks. Aí aqui, minha casa em Leningrado não havia sido alvo de buscas. O GPU jamais procedia de maneira lógica. Em Murmansk, eles tinham examinado meu suprimento de açúcar e de aveia e também remexido nas cinzas do meu forno. Em Leningrado, eles não prestaram atenção em minha verdadeira casa. Eu sabia, contudo, que mais cedo ou mais tarde eles apareceriam para uma batida. Por isso inspecionei com cuidado tudo o que eu tinha. Velhas cartas, fotografias, manuscritos. Não encontrei nada que pudesse ser incriminador, mas queimei tudo, até as fotografias do meu filho, para evitar que acabassem nas mãos do GPU. Isso quando os amigos começaram a ser presos, quando ele sacou que os intelectuais estavam sendo pegos, e seria questão de tempo. Aqui ele ainda comenta da dificuldade dele dias antes, quando ele está com a esposa e com o filho, esperando algum oficial bater na porta de casa para levá-los. Quer dizer, pelo quê? Pelo que crime? Nada. Enfim. Vamos continuar aqui. Vou ler essas marcações todas para vocês entenderem esses vários tons e como ele é repartido. Então, assim, quando acaba um capítulo, acabou. Ele não volta mais naquilo. Aí você vai falar, mas é importante eu saber para a sequência? É a bagagem que você carrega junto com ele. Então ele te situa, te coloca, e aí você vai entendendo o que está acontecendo. Porque num primeiro momento você também é pego de surpresa. Acho que não foi a intenção dele, mas é como ele está relatando. Qual ele? Tipo, o que eu fiz, mas por que prenderam fulano? Enfim, separei muita coisa para ler. Tem aqui umas partes que eu falei, não posso deixar. Aí aqui, Tchernavin. Aí quando o nome dele é chamado aqui, você será o número 49, falei pra vocês.
o nome dele é chamado, aí ele se apresenta e jogo ele nesta cela que eu descrevi, que ele fica assim, sem saber, coloco ele do lado da... E nessa cela é banheiro, latrina, os bichos é escuro, é cheiro ruim, é assim, tudo de pior que vocês possam imaginar. E aí ele fica lá, acompanha alguns que são fuzilados, interrogatório, era esse tempo que estava fugindo. Ele é interrogado durante horas a fio, dias a fio, sob tortura. E aí que tem um capítulo muito interessante que ele fala nunca confiar no interrogador, e ele se mantém assim internamente, que você vê como a importância da, não vou dizer saúde mental, mas ele está alinhado com ele mesmo, do tipo, não, meus amigos não me deletariam, não fiz nada, então eu não vou assinar nada. E esse fato dele não ter assinado, quando insistem para que assine pela burocracia soviética toda, faz ele ficar ainda mais tempo preso. Daí você fala assim, não é possível, ele não está fazendo nada. E aí é cela que troca, aí é gringo que aparece lá em meados dos anos 29 e 30, que daí tudo tem que ser rearrumado, rearranjado, a troca de lugar, enfim, aí você vai acompanhando, é uma saga, esse livro aqui dava para ser feito em vários tomos. Aí você fala, mas aqui tá falando de peixe? Nem estamos mais lembrando do peixe aqui no começo, que aí eu pensei, mas que sem nexo, só que não, porque tudo tem nexo, não esqueçam, ele é um cientista, então ele escreve assim como se fosse um relatório mesmo. Aí aqui vão investigando, vão julgando, vão criticando. Olha aqui, aí ele coloca, mas eu já falei. Aí ele aqui, olha só, gente, essa passagem, presta atenção. Não é da minha alçada falar do trabalho e do significado desses homens para a ciência e a cultura russa e revelar o quadro arrebatadoramente trágico do envio da elite pensante russa para a prisão ou para realizar trabalhos forçados. Somente quem tiver acesso aos arquivos secretos do GPU revelará algum dia a inacreditável história da destruição de toda uma geração de homens da ciência. Eis o que dizem os estadistas soviéticos e a imprensa soviética. Aspas. Em nenhum outro lugar do mundo o trabalho de cientista é tão valorizado quanto na União Soviética. Em nenhum outro lugar do mundo o trabalho de especialistas desperta tanto interesse quanto na União Soviética. Fecha aspas, ele continua. Eu gostaria de sugerir que as pessoas que escreveram tais palavras voltassem os olhos para as cozinhas das prisões em Moscou, Leningrado, Kiev, Kharkov e outras cidades da União. Nelas, amontoados em estreitos bancos de madeira com facas finas e afiadas nas mãos, sentam-se professores e outros homens instruídos e cultos. Diante deles há sacos com batatas sujas e estragadas que em países, aspas, capitalistas não seriam usadas sem nem mesmo para alimentar porcos. E esses homens estão sentados nessas cozinhas, descascando cuidadosamente e desajeitadamente as batatas para a sopa da prisão. Aí aqui, continua, pulei aqui várias páginas, só para vocês ainda continuarem no tom. Entre as pessoas com que me deparei na prisão havia um japonês, um austríaco, vários mongóis e tchecos, muitos finlandeses, estonianos, letões, poloneses, alemães, chineses e diversos ciganos. A maior parte dos estrangeiros que se encontravam na prisão eram comunistas ou pessoas de ideias extremamente radicais, acreditando nas realizações operadas pela Revolução Proletária. Elas vieram para a União Soviética em busca da proteção contra o que em seus países lhes parecia ser opressão. Sonhavam vivenciar esses ideais democráticos. Entre esses estrangeiros estava um membro do parlamento estoniano, um comunista. Não me recordo do seu nome, mas ainda me lembro de seu porte avantajado, cabelo bonito, olhos míopes por trás de óculos de lentes grossas. Ele já estava encarcerado havia mais de um ano e, evidentemente, em razão de seu passado importante, executava o serviço de limpeza dos corredores. E assim vai, você vai falando, não é possível. Aí aqui esse capítulo adorei, jamais confie no interrogador. E aí, assim, é um embate em que deixam ele horas em pé, horas sem dormir, horas sem comer. E aquela sempre ameaça de vou morrer, enfim. Aí vai, bom, ele não assina, ele não cede, é um cara assim, que confia assim, a gente fala no vulgo, confia assim no taco dele, de tipo, fiz tudo certo, é isso, e teve uma hora assim que ele tá assim, com aquela luz, como sempre descrevem, sabe, nos meios de tortura, aquela luz que não sabe nem mais se é dia, se é noite, enfim, e aquela burocracia soviética, quer dizer, a máquina estatal ainda carregada,
E ele manda quer me matar, mata logo, não vou assinar. Só que sabem da importância dele enquanto cientista. E aí, uma outra hora, ele manda uma que depois ele se pensa, ele fala, meu Deus, não sei nem como sair vivo dessa. Do tipo, já fulano morreu, não sei o quê. Então tá bom, então vai ter muito peixe aí nos mares e não vai ter ninguém para pescá-los, ninguém para saber, enfim, como faz as coisas. E aí você vai acompanhando essa parte também, fica menos técnica, porque daí você vai parar em Solovich, enfim, aí eu guardei de outro jeito o nome. Daí você vai parar no campo de concentração mesmo, em que as pessoas morrem no frio e que o escorbuto, que ele menciona bastante, que é falta de vitamina C. E aí o pessoal cai todos os dentes, o pessoal fica sem dente, fraco. Esse 1 quilo de pão cai para 400 gramas de pão, depois cai para 200. Endossa todos os relatos de outros livros. Eu estou para trazer Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, do Solzhenitsyn, que endossa muito do que foi vivido aqui, mas o Solzhenitsyn também foi, né, um preso que saiu, enfim. Então, assim, o relato é muito igual. Como que a gente, 100 anos depois, ainda estava entrando na possibilidade do comunismo ser uma boa ideia? Como? Como? É o que mais me toca. Eu quero mais é que você tenha vontade de ler esse livro. Porque como ele é de não ficção, você precisa passar por essa experiência. E, assim, é um tipo de livro que é antes e depois, sabe? Poucos livros me marcaram tanto como esse. Aí aqui ele ainda coloca, né? Eu não mencionei a ampla disseminação de doenças nervosas e mentais. Quase todos os que passavam metade de um ano em confinamento solitário começavam a ter alucinações. Muitos perdiam a cabeça completamente e se tornavam violentamente insanos. Casos de insanidade súbita frequentemente ocorrem no momento em que o prisioneiro, após longo tempo de confinamento solitário, é colocado numa cela comum. E aí vai, mas não é pesado como o fenômeno Piteste, tá? Mas aí endossa o que aconteceu lá na Romênia, né? Um experimento. Dá pra ver que aqui também estava se encaminhando para o mesmo caminho. Aí anda. Aí na parte 3 que, né, nós somos condenados de Solovki. Aí é onde começa essa parte que você fala assim, não é possível, o que tá fazendo lá? E quando ele vai narrando, aí você vê que algumas pessoas têm algumas regalias, outras não, que são os amigos do Estado, esses têm, né? Os outros é que não. E aí ele não se lamenta, ele não se vitimiza, pelo contrário, ele tira muitas forças. Antes desse capítulo, inclusive, é emocionante, ele não pesou a mão, acho que ele não conseguiu escrever mais que uma página. Que ele vê o filho dele através de umas celas, quando ele vai ser tirado do presídio e saindo da prisão, indo para o campo de concentração, de trabalho forçado, enfim. Ele vê o filho dele, mas assim, tendo que passar uma multidão, sai, deixa eu ver meu filho, todo mundo se espremendo aquela coisa. Dá um desespero, a lágrima aqui no olho dele rola, mas ele não faz a gente rolar de novo, ele não se vitimiza, mas é tipo, queria ver meu filho. E o único recado que o filho dele tem pra ele é assim, a mãe foi presa. E desculpa, pai, vendi sua câmera. Ele vende tudo aí que der, filho, e manda coisa pra mãe, que dava ainda pra mandar umas coisas pros presídios, não manda nada pra mim. E aí ele tá indo pra Solovki. E aí você fala, não, e agora o que mais falta acontecer? Que mais, assim, sabe? Assim, enfim. E aí aqui, aí aqui ele desce o verbo, rasga o verbo na questão da imprensa, né? Aqui, o trabalho, aqui, no alto da folha liam-se 2 inscrições: proibida a circulação fora do campo e, isso em aspas também, o trabalho na União Soviética é honra, glória, valor e heroísmo. E ele é um pouco sarcástico também quando ele menciona essas coisas. Por quê? Porque, em teoria, eles têm que ganhar um dinheirinho, uns copecs. Mas ganham? Não ganham. Ninguém. A copec seria tipo nossos centavos, vamos colocar assim, né? E aí, porque para não ser forçado, para não ser escravo, então assim, a gente vai dar um dinheirinho, enfim. E aí, a parte que dão, por isso que dão, mas não dão, é para você comprar esse jornalzinho, que eles não querem comprar esse jornalzinho para saber o que acontece nessa propaganda que é dita pela imprensa, que eles sabem que não é nada daquilo, porque eles estão vivendo a realidade. E aí aqui tem vários nomes, aí você falando, não é possível. Aí aqui ele coloca, o jornal se ocupa quase completamente da vida no campo. Notícias da União Soviética ou do resto do mundo recebem um espaço muito pequeno na última página. Artigos
escritos por prisioneiros da equipe editorial, louvam as autoridades ou exigem a exposição e a punição dos culpados pelas brechas na linha de frente. Enfim, aqui ó, nós não tínhamos um tostão e estávamos confinados atrás de cercas de arame farpado, mas mesmo aqui não estávamos livres de mentiras, de denúncias e da constante ameaça de alguma nova acusação fantástica e estúpida. E todos aqueles entre nós que recebiam algum tipo de recompensa eram obrigados a assinar esse jornal, embora não tivéssemos nenhum tipo de proteção contra a sua difamação. Aí aqui eles vêm com esse jargão aqui, ó. Então, aqui, né, anda assim, só trechinhos aí para dar vontade. O prisioneiro tem uma chance de se destacar da triste massa submissa, de ganhar pelo menos uma ligeira superioridade em relação aos seus companheiros. Isso lhe dá satisfação e traz algum consolo à sua vida deprimente. Por esse motivo, ele não faz nenhuma tentativa de ocultar este fato, como seria natural entre camaradas. É sutil. O que é que ele fala, né? Que tem o favorecimento, tem que, enfim não, né? Deixa eu fazer direito aqui. Ó. Os 3 pilares de Solovki. Olha aqui. Costuma-se dizer que o campo de Solovki se sustenta sobre 3 pilares: imprecação, favorecimento e delação. Aí ele se atém mais a essa questão do favorecimento e a delação para você ter essas mínimas regalias. Mas, ora, se o comunismo é todo mundo igual, se o socialismo é todo mundo igual, camaradas não deveriam ter regalias, não é mesmo? Então ele vai deixando isso durante o livro todo. Aí aqui aí ele coloca assim, ó, todos os armazéns do GPU do campo de Solovetsky, né, em 1932 exibiam 2 cartazes: não é permitido dar nada como favor e o favorecimento está banido. E a isso os prisioneiros invariavelmente acrescentavam, mas continua por aí. Então assim, né, o letreiro tá lá, o favorecimento está banido, e a galera passando, os presos, mas continua por aí. Parafraseando o famoso panfleto, Lenin está morto, mas seu trabalho sobrevive. Enfim, e aí é por A mais B, como eu disse, você é repetitiva neste tom, tudo. Aí, aquele, né, a vida no campo seria impossível sem esperança, beleza. Aí, né, gente inteligente é outros 500 mesmo. Acontece uma reviravolta que dá muito certo na vida dele, com muita sorte aqui, e aí ele é destinado novamente ao posto de pesca. Como ele conhece muito bem os mares e os tipos de peixes e o que fazer, ele escreve relatórios, ele consegue convencer, mas assim, por sorte, tá, gente? Podia ter dado tudo errado, mas no caso dele, felizmente, deu tudo certo. Mas ele deixa claro que com outros deu errado. E ele consegue, bem resumidamente para você ler, voltar a atuar nesta área de pesca. Como ninguém entende de nada, é tudo muito burocrático, e os burocratas como posso dizer, se rivalizam entre si, então se a GPU disse isso, mas não sei quem disse o que, ele tem muito controle psíquico dele mesmo. Para quê? Para fazer com que ele comece a traçar um plano de fuga, porque ele coloca aqui, é bem bonito isso, independência ou morte, né? O lema dele, assim, eu não vou morrer aqui. Chega, ele passou 5 anos, tá? Tipo, já vi, não quero isso, então eu vou morrer tentando, se eu tiver que morrer, eu vou morrer tentando a liberdade, porque isso aqui não é vida. E ele sabe que, porque ele viu os fuzilamentos, ele viu as pessoas cavando na própria cova, ele viu. Ele cansou de ver. E aí pedem para ele armar um plano, que daí a comida já está escassa, tá todo mundo passando fome, a gente precisa alimentar o gado no campo, a gente precisa alimentar as pessoas, enfim. E aí ele arma todo um plano para ele ficar mais perto da fronteira com a Finlândia. E mesmo assim ele vai observando e se planejando, cronologicamente falando, de acordo com... Porque a gente está falando de Sibéria, né, gente? A gente está falando de norte de Rússia. Então ele tem que se programar com a temperatura, a época do ano, quando que vai dar para andar no meio daquelas neves. E não pensa que eles têm coisa não, aqui ele descreve. O nado descalço que às vezes as pessoas andavam, como ficam magros, enfim. Aí este último fiapo de esperança, a esposa dele vai presa, o filho dele ninguém sabe, e aí é assim, eu preciso fugir com eles.
E aí a história vai andando, e aí começa as coisas darem certo. Ele controla muito a emoção no sentido de, eu vou falar então para eles, que assim, né, gente inteligente ganha gente burra, não tem jeito. É por isso que o capital, o conhecimento não se perde. Então assim, eu quero ir pro norte, mas você fala que quero ir pro norte, eles vão desconfiar. Então eu vou falar que tanto faz, ou que eu quero ir pro sul, eu vou falar para esse. E aí ele entra nesse jogo, que por isso dependeu muito da sorte, mas acaba que dá certo, ele vai estudando, ele vai conversando, ele dá umas de João sem braço, quando ele começa a ter algumas autorizações para passar alguns tempo mais lá perto do mar para fazer uma análise, e de novo, contando com muita sorte, porque em vários momentos você fala, não, isso aqui foi a mão assim, é inexplicável, porque, enfim, você tem que ler. Por fim, um spoiler no spoiler, eu tava nessa ânsia de como ele relata tudo muito bem bom, então ele vai relatar como foi a fuga. A esposa dele termina a pena só de prisão antes. Aí ele consegue que ela vá para uma casinha não sei aonde, para depois ele encontrar. Olha, é uma saga a fuga dele. Só que aí que tá aqui nesse livro? Não. Ô tristeza. Não está aqui nesse livro, não está aqui um reencontro com a esposa, só que ele menciona, daí tá no livro da minha esposa, aí tá no livro da minha esposa. Eu assim, caramba, que livro da esposa dele? Não tem nem o nome da mulher. Aí eu fiz uma pesquisinha, a esposa dele chama Tatiana Chernovin, eu chamei de Chernovin, chama Escape from the Soviets. Este livro em inglês existe, então, por favor, selo Aves Raras, Faro Editorial, traduzam esse livro também, porque é no livro dela que está como foi a fuga. Aqui a gente entende toda a preparação, todo o preparativo, a gente torce, mas acaba assim, tá? Então esse é o spoiler. Então acaba, aqui você não vai ver, você espera tudo, você vê o plano, parece que assim, acho que casou o livro dele com ela, e dá pra ver que ele tem muito amor por ela e pelo filho, mas você vê como que ele arquitetou tudo e falou, então tá na parte dela. Não sei se ele deixou a parte mais sentimental para ela, mas tá tudo aqui o plano. Aí na hora de, quero saber a continuação, acho que a continuação ficou por conta da esposa. É um livro, como eu disse, divisor de águas, porque você tá lendo em primeira mão, né? Assim, alguém que escreveu, que pensou que anos depois, saiu, começou a escrever e teve muita sorte e pena dos outros que não tiveram essa sorte. Triste deste regime comunista que mexe com as massas, cria essa idealização, como o Solzhenitsyn disse no discurso dele lá em Harvard, já tem vídeo aqui no canal, ele fala que se espanta como o pessoal do Ocidente, nós, na época ele estava morando nos Estados Unidos, mas enfim, Ocidente, nós, América aqui, flerta ainda com esta ideia, sabendo que não deu certo. Aqui, quanto que eles têm de humor contra o próprio sistema, todos eles tiram sarro. E aí vem, né? Não estávamos fazendo meme até pouco tempo atrás. Enquanto tá fazendo meme, enquanto a liberdade tá aí, ok, mas depois que isso é tirado, é aquela coisa, poxa, eu avisei. Aí não adianta ficar aquela coisa, sabe, enquanto faz o L aí, o pessoal fala, faz o L aí, ainda estamos em liberdade, mas é a hora que isso se transformar num regime comunista implantado, aí não vai ter diferença entre ninguém mesmo. Só vai ter, isso para mim eu vejo muito claro, só vai ter regalias quem já está, né, lá em cima. Nós aqui, todo mundo se dá muito mal. E quem tem um pouquinho de conhecimento, como ele disse, os médicos, os engenheiros, aí você é escravizado pelo sistema e ainda, como eu aventei aqui em alguma outra resenha que eu fiz, a questão de ter inveja daqueles que batalharam, né? Que fizeram por onde na vida. Então, assim, vai todo mundo ficar na M junto, todo mundo ficar na M junto, mas isso é bom pra quem? E aí você deixa de, mas Samantha, né, que os proletariados, os proletários, vai ser, como é que é? O pessoal fala, vai ser, assim, ele deixa muito claro que toda hora é fomentada essa briga entre o proletariado e a disputa de classes, né? Mas aqui você está trabalhando de modo escravo, sem poder receber para o Estado e tendo que fazer aquilo que nem é sua função. Então, assim, muito triste o que aconteceu com todos esses cientistas, mas não só, com as pessoas em geral. E
Tá aí, que relato, gente. Qualquer coisa que eu fale, eu só vou me alongar aqui, porque eu pensei em falar tantas coisas, mas assim, é muita coisa, não é pouca. Então, assim, eu vou só ler aqui atrás e vou finalizar assim o vídeo. O socialismo soviético instaurou campos de trabalho forçados, os chamados gulags, com motivações e características muito distintas de outros regimes autoritários e que ainda são pouco estudados. Os documentos históricos mais importantes são narrativas de quem esteve lá, que foram registrados em momentos de fuga após a libertação ou escritos durante o cárcere e transmitem todo o clima daquele momento. A vida de Tchernavin, um simples engenheiro sem ativismo político adversário, é revirada de uma hora para outra. A narrativa da chegada de oficiais à sua casa o envio para um gulag, sem provas de crimes, parece obra de ficção. Seu relato nos permite conhecer as histórias em primeira pessoa, ouvir o testemunho de quem vivenciou o terror e vislumbrar ao lado das vítimas a miséria humanitária e espiritual a que o socialismo as condenou. E só assim é possível compreender as estratégias de sobrevivência, as técnicas para a manutenção da sanidade, os resquícios de solidariedade e senso de humor daqueles que se mantinham humanos em meio ao inferno da utopia. Vladimir Tchernavin apresenta-nos esta realidade com maestria. A sua escrita corre como um filme, com aventura, suspense e análises da excepcional clareza, como numa mistura de documentário e thriller, em que logo nos vemos ao lado do protagonista, sofrendo com ele e torcendo pelo sucesso de seus planos de fuga. Tá aqui essa definição que eu acabei de ler para vocês, é o resumo deste livro. Não percam um livro fresquinho aqui e pouco falado, fresquinho no sentido de 2022. Pouquíssimo falado. E o livro da esposa dele, como eu li para vocês, ainda nem temos tradução. Vou dar um corte atrás do inglês, mas com essa taxação toda, esperar uma boa alma vir de algum país com a escrita em inglês e trazer para cá. Gente, é isso, boas leituras e reflitam, independente do seu posicionamento político e até por seu posicionamento político também, se dê uma chance. Isso aqui dá para você ler como ficção? Dá, mas é triste sabendo que não é. E isso faz você pensar ainda mais. Enfim, já me alonguei demais. Boas leituras para vocês. Obrigada a todos os inscritos. Se ficou aqui até agora, deixa um like. Não custa nada, é de graça e ajuda com que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas tomem conhecimento deste livro. Tá bem, gente? É isso. Até as próximas leituras no canal O Cão que Lê.